Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é habilitação dentro do processo licitatório. Vamos estudar do artigo 62 ao 69. Temos bastante coisa para ver hoje, tá certo? Então talvez o vídeo fique um pouco longo, mas essa parte é muito importante, ok? Falamos na aula passada sobre o julgamento e eu quero falar para vocês que houve uma alteração em relação à Lei 14.133. Na Lei 8666, que era a antiga Lei de Licitações e Contratos, você tinha, se eu não me engano, primeiro a habilitação e depois o julgamento. Só que na prática isso gerava muita burocratização. Então a nova lei de licitações e contratos trouxe uma inversão, né, na ordem das fases do processo licitatório. Então primeiro nós temos o julgamento para depois a gente ter a habilitação. Isso facilita muito no processo de desburocratização, porque a licitação em si é um processo burocrático, bastante burocrático, e essa nova lei, ela vem com esse objetivo de trazer uma menor burocratização. Então vamos estudar agora a habilitação, certo? Artigo 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em habilitação jurídica, habilitação técnica, habilitação fiscal, social e trabalhista e habilitação econômico-financeira. Então, qual é o objetivo? Qual o objetivo da habilitação? A habilitação tem por objetivo verificar a capacidade do licitante em realizar o objeto da licitação, certo? Então, esse é o principal objetivo da habilitação: verificar a capacidade do licitante para realizar o objeto da licitação. E a habilitação, né? A habilitação, ela vai verificar o conjunto de informações e de documentos. Informações e documentos para que seja realizada a licitação, né? Então, aqui tudo bem. O julgamento, a gente viu na aula passada que o julgamento é em relação às propostas e aos lances, né? Que são apresentados pelos licitantes. Então, ali você já, no julgamento, pode classificar uma proposta ou desclassificar uma proposta. Agora, na habilitação, a gente vai verificar as informações e os documentos que aquele licitante possui, né? Vamos ver se eles têm todas as informações e documentos que a licitação precisa e vamos verificar se o licitante é capaz de realizar o objeto da licitação. E aí a gente viu que nós temos várias habilitações. Então, coloque assim, tipos de habilitação. Nós temos 4 tipos de habilitação. Temos a habilitação jurídica,
Temos a habilitação técnica, temos a habilitação fiscal, temos a habilitação social, temos a habilitação trabalhista, a habilitação econômico-financeira, certo? Habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista se engloba como uma só, como um só tipo de habilitação. E temos a habilitação econômico-financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações, serão observados o seguinte: poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendam aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a do julgamento. Então, se for o caso de inverter as fases, primeiro vem a habilitação e depois o julgamento, aí você vai precisar dos documentos de habilitação de todos os licitantes. Fora isso, estando na ordem normal, na ordem que a lei prevê, vai ser exigido os documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, ok? Serão exigidos também os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. Então, eu posso exigir o documento de regularidade fiscal do licitante mais bem classificado. Será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Então, coloque assim: o que será exigido na fase de habilitação? O que será exigido na fase de habilitação? Na fase de habilitação, número 1, poderá ser exigida dos licitantes declaração dos licitantes. E essa declaração é para verificar, né? Para verificar se os licitantes atendem aos requisitos da habilitação. Certo. Então, essa declaração vai ser exigida. Vai ser exigida também a apresentação de documentos da habilitação. Aí eu quero que você coloque como uma observação. Esses documentos serão exigidos apenas, marque a palavra apenas, do licitante vencedor quando não houver inversão de fases. Se houver inversão de fases, os documentos
de habilitação serão exigidos de todos os licitantes. Que mais? Terceira coisa que é exigida na fase de habilitação: documentos referentes à regularidade fiscal. Em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas. Então, os documentos de regularidade fiscal serão exigidos somente em momento posterior ao julgamento das propostas. E aí os documentos da regularidade fiscal serão exigidos apenas do licitante mais bem classificado. Tranquilo até aqui? Então, os documentos de regularidade fiscal serão exigidos apenas do licitante mais bem classificado. E também será exigido na habilitação declaração. Declaração referente ao cumprimento das exigências de reserva de cargos. Marque essa palavra: reserva de cargos para pessoas com deficiência. Marque também pessoas com deficiência e também para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Então, esses 4 documentos que envolvem declarações, documentos mesmo de regularidade fiscal e tudo mais, é exigido na fase de habilitação. Vamos ver agora o parágrafo 1º. Só um instante, pessoal. Constará do edital de licitação, ou seja, no edital de licitação, terá cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, certo? Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição, nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data da entrega das propostas. Então, coloque como uma observação que no edital de licitação haverá cláusula que exija dos licitantes
sob pena de desclassificação. Isso é muito importante, tá? Marquem aí. Sob pena de desclassificação. Declaração. Marque a palavra declaração. Ou seja, na cláusula tem que estar que é exigido do licitante uma declaração sob pena de desclassificação que comprove. Então, essa declaração precisa comprovar que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para o atendimento dos direitos trabalhistas previstos em Constituição Federal, normas trabalhistas, convenções coletivas de trabalho, e inclusive nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas, ok? Tranquilo até aqui. Parágrafo 2º. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Então, vamos lá. Coloque aí como observação. Quando for imprescindível, quando for imprescindível, a avaliação prévia do local de execução o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, marque essa palavra, inabilitação, a necessidade do licitante atestar que conhece o local e as condições para a realização da obra ou do serviço, assegurado o direito de realização de vistoria prévia.
marque essa palavra, vistoria prévia. Tranquilo até aqui? Então, isso aqui é nos casos em que for imprescindível a avaliação prévia do local de execução. Aí, sob pena de inabilitação, vai ser necessário que o licitante ateste que conhece aquele local e as condições de realização da obra e do serviço, assegurado o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no parágrafo anterior, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Então, observação importante. O edital de licitação deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal. Declaração formal assinada por responsável técnico do licitante. Assinado por responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Então, o edital ele tem que prever necessariamente a possibilidade da substituição da vistoria pela declaração formal assinada por responsável técnico do licitante. Parágrafo 4º. Para os fins previstos no parágrafo 2º desse artigo, se os licitantes optarem por vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar a data e horário diferentes para os eventuais interessados. Então, observação. Nos casos de vistoria prévia, a administração pública deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Tranquilo até aqui? Então, nos casos de vistoria prévia, a administração pública deverá disponibilizar data e horário iguais? Não. Data e horário diferentes para os eventuais interessados. Artigo 62, quer dizer, 64. Vou beber uma água, pessoal, para a gente dar continuidade. Após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, e também para a atualização de documentos
cuja validade tenha expirado após a data do recebimento das propostas. Então, coloca como observação. Qual é a regra? A regra é que após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição, seja a substituição ou a apresentação de novos documentos. Tranquilo até aqui? A exceção: novos documentos podem ser apresentados em sede de diligência para complementação de informações, acerca dos documentos já apresentados, né? Sobre os documentos já apresentados e desde que seja necessário para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Então, é possível sim a apresentação de novos documentos após a entrega dos documentos de habilitação, desde que seja para a complementação de informações e para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. Marque abertura do certame para a gente não confundir, né, na hora da prova, os momentos, tá? Ele pode falar para apurar fatos existentes à época da apresentação das propostas. Não é isso, é a época da abertura do certame. E também você pode ter a apresentação de novos documentos em sede de diligência para atualização de documentos cuja validade tenha expirado, após, não é antes nem durante, mas após a data de recebimento das propostas. Então, você pode também ter novos documentos apresentados em sede de diligência para atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Ok. Parágrafo 1º do artigo 64. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos. Se falar que o despacho ele é sigiloso, está errado. Ele é acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Então, observação. É possível que a comissão de licitação sane ou corrija, né, erros ou falhas dos documentos de habilitação, mediante despacho acessível a todos. Acessível a todos. Atribuindo a esses documentos eficácia. Se falar eficiência, está errado. Eficácia para fins de habilitação e classificação, né? Só um instante, pessoal. Ok. Tranquilo até aqui. Só um instante, pessoal. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Observação muito importante. Havendo inversão das fases, né? Então, havendo inversão das fases, se a fase de habilitação já tiver sido encerrada, não caberá exclusão do licitante por motivo de habilitação, exceto se houver fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Tranquilo até aqui? Então, a regra é de que, havendo inversão das fases, primeiro a habilitação, depois o julgamento, se a habilitação já tiver sido encerrada, não caberá a exclusão do licitante por motivo de habilitação, exceto se houver fatos supervenientes
ou só conhecidos após o julgamento. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Observação: as condições de habilitação serão definidas no edital. Serão definidas no edital. Se falar na lei, tá errada. É no edital, ok? Parágrafo 1º. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Ok. Coloque assim como observação, porque isso pode cair em prova, né? Então é bom anotar. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Marque a palavra substituir. Parágrafo 2º. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos em regulamento. Então, observação: a habilitação ela poderá ser feita por processo eletrônico de comunicação à distância. Nos termos do regulamento. Tranquilo? Então, a habilitação ela pode ser feita por processo eletrônico. Artigo 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação apresentada pelo licitante limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa, ou seja, existência jurídica daquela empresa, e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Então, coloca aí como observação. Vamos falar da habilitação jurídica. Em relação à habilitação jurídica, ela visa demonstrar que o licitante ele tem capacidade para
assumir, exercer direitos e assumir obrigações. E a documentação? A documentação na habilitação jurídica, ela limita-se à comprovação de existência da empresa e também limita-se à autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Tranquilo até aqui? Então, falamos um pouco sobre a habilitação jurídica, né? Que visa demonstrar que o licitante tem capacidade de exercer direitos e assumir obrigações, além de limitar-se a comprovar a existência da empresa e a autorizar aquela empresa para o exercício da atividade. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a... Então, nós temos 6 restrições. Vou beber uma água, pessoal, porque essa parte é um pouquinho grande. Então, coloque aí como observação. Vamos falar agora da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional. Então, a qualificação técnico-profissional ou técnico-operacional possui restrições. E quais são elas? Apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviços de características semelhantes para fins de contratação. Então, eu tenho a primeira restrição, que é a apresentação de profissional, registrado no conselho profissional. Só um instante, pessoal. Registrado no conselho profissional competente. E esse profissional, ele tem que ser detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço. Beleza, então a primeira restrição é que este profissional se apresente e que ele esteja registrado
no conselho profissional competente. Ok. A segunda restrição diz respeito à apresentação, né, de certidões ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstre a capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei. Então, nós temos a apresentação, né, de certidões e de atestados emitidos pelo Conselho Profissional competente. Ok, vamos resumir para não ficar muito grande, né? Então, certidões e atestados emitidos pelo Conselho Profissional competente, né? De que aquele profissional ele tem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Se falar inferior, está errado. Que mais? Só um instante. Bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei. Eu vou apertar aqui e depois eu volto para o artigo 67. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelo contratante, que emitirá um documento comprobatório da avaliação realizada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos e a eventuais penalidades aplicadas, o que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Ok. Nada demais, vamos voltar aqui para o artigo 67. O que mais? Que nós temos como restrição, né? Terceiro, indicação do pessoal técnico das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da contratação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Então, nós temos que na qualificação técnico-profissional ou técnico-operacional tem que haver a indicação do pessoal técnico, indicação do pessoal técnico das instalações, indicação das instalações e do aparelhamento adequados para a realização do objeto da contratação, bem como a qualificação de cada membro, da equipe técnica. Que se responsabilizará pelos trabalhos. Temos também outra restrição, que é a prova do atendimento dos requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Então, prova do atendimento dos requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso. Quando for o caso. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso, né? Então, registro ou inscrição na entidade profissional, quando for o caso. Ok. Temos também como última restrição a declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Então, conhecimento por parte do licitante das condições da licitação e dos locais de cumprimento. Ok. Vamos lá para os parágrafos, que são 12 parágrafos, pessoal. Segura a minha mão que a gente vai até o final. Só um instante. Tá acabando, tá acabando. Fiquem até o final. Deixa eu beber uma água, né? Porque aqui é complicado. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que têm o valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Então, como tem números, né, é bom a gente anotar também. Observação: a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo. Objeto da licitação. E serão, né, parcelas que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor estimado, do valor total. Isso é importante, tá? Marque a palavra total, estimado da contratação. Ok.
Observado o disposto, só um instante. No caput e no parágrafo 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas as limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Então, vamos lá, observação. Será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas dos atestados. Então, será admitida a exigência de atestados em quantidades, se falar máximas está errado, é com quantidades mínimas de até 50% das parcelas desses atestados, ok? Só um instante. Parágrafo 3º. Na contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências dos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Então, observação. Nos casos de obras e serviços de engenharia, o que se exige no inciso 1 e 2? Espera aí. Apresentação do profissional, né? Devidamente registrado no conselho profissional competente e certidões ou atestados emitidos pelo conselho profissional competente. Então, no caso de obras e serviços de engenharia, a apresentação do profissional, e a apresentação de certidões e de atestados poderá ser, só um instante, pessoal, poderá ser substituída por outra prova. De que o profissional ou a empresa possui o conhecimento na execução dos serviços de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento. Então, essa outra prova deverá ser prevista em regulamento. Tranquilo até aqui. Parágrafo 4º. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras, quando acompanhadas de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Aí, no caso,
esses atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras não serão aceitos. Então, observação. Atestados e outros documentos emitidos por entidade estrangeira serão aceitos se estiverem traduzidos para o português, exceto se a entidade emissora for inidônea. Aí, se a entidade emissora for inidônea, esses atestados ou outros documentos não serão aceitos, ok? Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 anos. Então, observação muito importante. Nos casos de serviços contínuos. Nos casos de serviços contínuos, o edital poderá exigir, certidão ou atestado que demonstre que o licitante tenha executado serviços similares ao objeto da licitação em períodos sucessivos ou não. Em períodos sucessivos ou não. Por um prazo mínimo não superior a 3 anos. Ok? Ok. Só um instante, pessoal. Vamos lá, parágrafo 6º. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos 1 e 3 do caput desse artigo, vamos ver. No caso, é a apresentação do profissional registrado no Conselho Profissional competente e, no caso, indicação do pessoal técnico, né? E da equipe técnica.
Então, esses profissionais deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Então, coloque como observação, né, que os profissionais contratados, eles poderão ser substituídos por outros profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovados pela administração pública. Parágrafo 7º. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5 do caput. Ou seja, as sociedades empresárias estrangeiras precisam ter registro e inscrição na entidade profissional quando for o caso. Por meio da apresentação no momento da assinatura do contrato de solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Então vamos lá, observação. Sociedade empresária estrangeira tem que apresentar no momento da assinatura do contrato, solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. Então, eu quero que você marque essa expressão no momento da assinatura do contrato. Tranquilo? A solicitação do registro tem que ser apresentada. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição da disponibilidade do pessoal técnico. Ok? Então, observação. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem em diminuição da disponibilidade
do pessoal técnico, Então, será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição. Se falar aumento, tá errado, é diminuição da disponibilidade do pessoal técnico. Parágrafo 9º. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Só um instante, pessoal. Meu Deus. Jesus, vamos lá. Observação. O edital, ele poderá prever, né? Ele poderá prever para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos ao potencial subcontratado. Só um instante, pessoal. Esse potencial ele é limitado a 25% do objeto a ser licitado. E coloque uma vírgula, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado sobre o mesmo potencial subcontratado. Tá, então, lembrando que esse potencial subcontratado, ele é limitado a 25% do objeto a ser licitado, tá? Parágrafo 10º. E ainda tem inciso em relação ao parágrafo, né? Mas vamos lá. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior
emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Então vamos lá, observação. Aqui a gente está falando de consórcio, certo? Então, no caso de apresentação pelo licitante de atestado de desempenho anterior, vamos lá. No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido, né, em favor, se falar em prejuízo tá errado, é em favor do consórcio de que tenha feito parte, de que tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios. Serão adotados os seguintes critérios de sua qualificação técnica. Então vamos lá, né? Ok. Quais serão os critérios? Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. Então, o primeiro critério a ser adotado é o seguinte: no caso de atestado emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas deverão ser
reconhecidas para cada empresa consorciada. Na proporção quantitativa, né? Na proporção quantitativa de sua participação no consórcio. Aí coloque assim como uma observação. Observação. No caso de contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas por cada uma das empresas consorciadas. Segundo critério. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, então, caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os campos de atuação. Então, deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os campos de atuação. Inclusive nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Inclusive para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.
Então vamos lá. Aqui falamos do consórcio heterogêneo. Então, no consórcio heterogêneo, serão levadas em consideração para cada consorciado os campos de atuação. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 10 desse artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso o consorciado não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. Então, observação. Para a comprovação do percentual de participação do consorciado caso o consorciado não conste expressamente no atestado ou na certidão deverá ser juntada ao atestado ou a certidão cópia do cópia, né, da constituição do consórcio. Beleza. Parágrafo 12, gente, 12. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma do regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156, em decorrência de orientação, proposta de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Vamos ver aqui o que fala esse artigo e depois eu volto para o artigo 68. Peraí. Eu acho que é isso aqui. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida e as peculiaridades do caso concreto. Artigo 68. Vamos lá. É inciso 3 e 4. Só um instante. Na aplicação das sanções serão consideradas. Não, eu acho que ele tá falando desse aqui, peraí. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções: impedimento de licitar e contratar e declaração de idoneidade para licitar ou contratar. E aqui, vamos lá. Artigo 68. Artigo 68.
Então vamos lá. Não são admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado aplicação às sanções previstas nesses incisos, que é impedimento de licitar e o outro eu não lembro. Em decorrência de orientação proposta. Ok. É impedimento de licitar e que tenham dado causa à declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Só um instante, pessoal. Tá acabando, eu prometo. A gente só vai terminar aqui. Ai, meu Deus, peraí. Então, vamos colocar aqui como observação. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica caso tenha ocorrido a aplicação da sanção de impedimento de licitar. Ok. Artigo 68. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, o vídeo já tá bem longo, bem extenso, eu já tô um pouco cansada, né? Então, eu vou parar por aqui, encerrar por aqui. Amanhã eu vou continuar do artigo 68 até o artigo 70, porque o que acontece? Essa parte de habilitação, ela tem muito inciso, muito parágrafo, então fica bem extenso, sabe? Estudar a lei de licitações não é fácil, tem que ter calma, paciência. Então, eu vou parar por aqui, até porque eu já tô um pouco cansada. E aí, amanhã a gente continua a partir do artigo 68, tá bom? Conto com a sua presença aqui.